Aí galera, que passeio que deu o Flamengo, passeou, treinou, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Primeiro tempo, por exemplo, terminou 2-0 o Flamengo. Placar moral, 5-0, tranquilamente. Segundo tempo, mais 2 gols aos 25-41 do Arrascaeta, placar moral, 8-7. E o Flamengo passeou. Repito, o Flamengo passeou e treinou, arrumado, né? Agora, nós estamos discutindo isso. O problema do Flamengo é que tem muita gente boa, tecnicamente falando, no meio do campo. E dali saem as principais jogadas. Com alguns jogadores, né? O problema é que o Tite, a gente está sempre falando também isso, o Tite vai ter uma dor de cabeça danada para montar isso aqui. Por exemplo, esse meio do campo que jogou hoje, Igor Jesus, De La Cruz e o Arrascaeta, mais como um quarto homem, Luiz Araújo, fechando aqui e saindo para o toque, com o Pedro e o Cebolinha. Então você tem o lançamento do Cebolinha, né? Tem o ponto de referência que é o Pedro. E tem a jogada desses caras, de toque de bola rápido, às vezes até rápido demais, né? Porque rapidez é uma coisa, correria é outra. E aqui todo mundo sabe jogar. Às vezes, tocando, é tão fácil que toca rápido para pegar rápido. Aí, às vezes, sai mal o toque, porque o outro também está jogando. O outro não está jogando, o outro está marcando, né? Fechado aqui, mesmo assim, eles, no primeiro tempo, o Boa Vista largou o Arrascaeta livre nas costas do William e do Rian e do Christopher. E o Arrascaeta aí. Então, o toque de meio do campo com Luiz Araújo, fechava aqui, né? De La Cruz como segundo homem, armador. E o Igor Jesus que vinha por trás, e até chegando um pouco. O Arrascaeta aí. Então o cara daqui metia a bola. Passava pelos homens de meio do campo e o Arrascaeta dominava a bola. Tinha o Pedro pela frente, tinha o Cebolinha, tá certo? E os caras que vêm chegando. E os laterais que vêm chegando. Então estava muito fácil. Perdeu vários, fez 2, mas perdeu vários gols, como o Luiz Araújo, por exemplo, estou a bola na trave. O Pedro perdeu 2 gols, praticamente ele e um zagueiro, e ele sabe se livrar para fazer o gol. Então, como estava tão fácil, o toque de bola era fácil, não tinha ninguém preocupado, né? A preocupação era tocar rapidamente para tentar até acabar com a história toda ali em alguns minutos. Por isso que eu disse que o primeiro tempo era para ter sido, foi 2, era para ter sido 4, 5, pela facilidade que o Flamengo encontrava no toque de bola, no apoio dos 2 laterais, muito bem, Ayrton Lucas e o Varela. Não sei porquê, não entendi. Por que o Varela é vaiado? Não entendi. Porque ele jogou mal o jogo passado. O jogo passado é o jogo passado. Ele não cruzou bem no jogo que jogou contra o Chelsea. E daí, cara? E daí? Compensação, hoje ele fez uma grande lateral. Apoiou bem, participou junto com Luiz Araújo em cima do lateral Alisson. Então ali era o seguinte, o Luiz Araújo fechava, o Alisson fechava com ele, passava o Varela. Quando o Varela se metia pelo meio, o Alisson fechava, entrava o Cebolinha, quando jogado para cá, em alguns momentos, entrava o Luiz Araújo por aqui, entrava em alguns momentos o Arrascaeta pela meia, o De La Cruz quase sempre. Então, era uma facilidade tremenda. Pelo outro lado, a mesma coisa. E a zaga do Boa Vista não percebeu isso. O Alisson fechava e o Gabriel ficava lá. Quando o Alisson ia, o Gabriel, quarto zagueiro, se metia na lateral. Aí vinham 2 em cima dele. O lateral Varela e o Luiz Araújo. Era sempre mortal o ataque do Flamengo pelo lado direito. Pelo lado esquerdo,
o Maldini ia, sobrava para o Sheldon, para pegar o apoio que vinha do Ayrton Lucas e mais o Cebolinha. Teve um momento na partida, eu até falei no comentário, que do primeiro tempo, que o Cebolinha estava tão fácil, que o Cebolinha dominou a bola, quem veio nele era o Sheldon. E aí o Gabriel, o quarto zagueiro, ficou sozinho com o Pedro. Aí o que fez o Cebolinha? Estava tão fácil, ele olhou para o Pedro, para tocar para o Pedro. Como ele viu o Gabriel encostado no Pedro, o que ele fez? Ele veio aqui, do lado direito, cortou para cá, o Sheldon. Deu um drible, se meteu. O Sheldon foi lá, cortou também para cá, o Sheldon. Aí, não satisfeito, cortou 3 dribles no Sheldon, num pedacinho assim, 1 metro para lá, 1 metro para cá. E cruzou a bola. O Pedro subiu e meteu o gol de cabeça. Sozinho com o Gabriel. O Pedro só está atento ao Cebolinha. Primeiro corte, Pedro recuou. Segundo corte, Pedro entrou. Terceiro corte, Pedro voltou. Aí veio o cruzamento. Quer dizer, além de não estar a zaga prestando atenção, largaram o Pedro sozinho. Também o que fazer? Cadê a cobertura? Cadê o Maldini? Está lá na frente. Então, era o Maldini que tinha que ir. E o Sheldon fazia a cobertura. Isso é uma coisa. Agora, o Sheldon sai daqui para fazer a marcação e não a cobertura, então é preferível você puxar um homem de meio do campo. Corta lá para a cobertura. Senão não vai, cara. E não foi, exatamente, tanto de um lado quanto do outro, abertura total da zaga do time do Boa Vista. O interessante seria você fechar aqui. Vamos fechar. Então, como é que nós vamos fazer para atacar ou para contra-atacar? Vamos sair jogando? Então abre, né? Dominamos a bola, empurra na lateral. Vamos sair. Não adianta você meter uma bola para o centroavante, Matheus Lucas. Não adianta, ele está sozinho lá. Quando ele está lá, normalmente ele vinha aqui. Para vir aqui para tocar, não vai adiantar, porque a zaga do Flamengo está junto aqui. A zaga do Flamengo, ou melhor, o Flamengo teve momentos, e muitos momentos, dele alugar meio do campo. Meio campo. Os zagueiros do Flamengo estavam jogando dentro do campo, além do grande círculo. A zaga do Flamengo. Meio do campo do Flamengo está aí. O ataque do Flamengo está aí. Então, não tem saída. Qual é a saída? Puxa o centroavante e bota ele dentro do grande círculo. Para ter, de repente, um chutão para frente. Teve uma vez que o Matheus Lucas entrou, mas acompanhado dos 2 zagueiros. Ele pelo meio. Ele rompeu, né? Mas chegou lá na frente, não tinha mais perna. Tentou cortar o Davi Luiz. O Léo Pereira veio, roubou a bola. Então é muito difícil um cara sair para o contra-ataque. Tem que ter montado o contra-ataque. Ou nesse cara, para ele tentar alguma coisa, ou pelas laterais. Né? Saem os 2 laterais. É arriscado? É. Foi arriscado? Foi. Então, fazer o quê? Vamos fechar aqui e vamos tentar, entre aspas, perder de pouco, ou num contra-ataque tentar um gol. Resultado: time do Flamengo muito melhor, depois o Tite começa a esquentar a cabeça. Esse Vinha vai dar bom resultado, muito bom jogador, bom lateral. Saiu aí do Lucas, o Vinha acompanhando aqui. E tem o problema do Cebolinha com o Bruno Henrique. Bruno Henrique sempre quando entra no lugar, Luiz Araújo pela ponta direita. Não é o mesmo jogador que o Cebolinha ocupa aqui. Lá para as tantas eles trocam. Cebolinha vai para o lado direito e fica perdido lá. Não é o mesmo jogador que é pelo lado esquerdo. E o Bruno Henrique, né, é o jogador pelo lado esquerdo, não pelo lado direito. Aí as coisas começam a subir de novo pelas laterais. E o Pedro entrou no lugar, o Pedro saiu, entrou o Gabigol, que é aquele jogador que tecnicamente, no meu modo de ver, é melhor do que o Pedro. Né? Se mexe mais, dá mais oportunidades a quem vem de trás. Já o Pedro é mais fixado, é ponto de referência. Então, o Gabigol, quando entra, ele se mexe mais, né? Distrai
entre aspas, mais as zagas ou os zagueiros do que propriamente o Pedro. Muito bem, então as substituições para o Boa Vista não surtiram efeito. Craque do jogo, naturalmente, Arrascaeta. Meteu 2 golaços, aos 25 e aos 41. Ainda participou de vários e vários lances perigosos. Né? A baranga do jogo, eu vou botar o Sheldon. O Sheldon levou 3 cortes do Cebolinha que ele não sabia aonde estava. Tá certo? E a arbitragem, Alex Gomes e Rodrigo Carvalhais, o VAR. 0! Valeu, galera! Estamos juntos!